Bom dia, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia. Vamos começar bem essa semana, começar bem a segunda-feira. Que a graça e o favor de Deus te acompanhem em todos os dias da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Amados, vamos falar um pouquinho hoje a respeito de maldição hereditária. Existe ou não existe? Interessante que muitas vezes é um assunto bem polêmico, porque muitos pregam que existe e que demonstra o que pode acontecer, e outros pregam, tem um outro grupo que pregam que não existe. Uma vez que entregou a vida para Jesus, tudo foi cancelado, tudo foi feito, a salvação está garantida e pronto. Queridos, eu tenho aprendido, eu tenho sido instruído, não só na teologia, que eu não sou muito conhecedor, não sou muito estudioso, porém, aquilo que Deus tem revelado, mostrado, Ele tem confirmado aquilo que nós temos visto na palavra de Deus. Porque uma coisa é você estudar a Bíblia, e outra é você compreender aquilo que você está lendo, aprendendo. Porque muitos ensinos existem por aí. Porém, nós temos que entender que existe um equilíbrio em todas as coisas. E eu gosto do equilíbrio. Existe aqueles que são um pouco desalinhados e outros que têm um pouco de falta de entendimento na colocação das palavras. Então, nós temos que tomar um cuidado sobre tudo aquilo que nós ouvimos por aí. Mas o que Deus falou no meu coração a respeito de bênção, de maldição, a respeito de maldição hereditária, a respeito de tomar posse daquilo que é de Deus e rejeitar aquilo que é do inimigo, tudo isso nós temos que compreender que quando nós olhamos para a palavra de Deus, Provérbios 26:2 diz que maldição sem causa não se cumpre. Então, peraí. Então, se tiver causa, ela vai se cumprir. Em 1 João 3:8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus destruiu todas as obras do diabo, na minha vida, na sua vida, no mundo inteiro. Porém, aquele que crê, entregar sua vida para Jesus, ele é salvo. A palavra confirma. Mas quando nós voltamos para o Velho Testamento, especificamente Deuteronômio 28, tem outras passagens também, mas eu quero enfatizar essa. O nosso tempo é curto para tanto assunto. Diz que ali existe a bênção e a maldição. Aquele que cumprir a palavra, a promessa, aquele que obedecer, as bênçãos vão acompanhar. Mas aqueles que desobedecer a palavra de Deus, aqueles que não cumprir a palavra de Deus, existem maldições. É interessante que muitas vezes nós queremos as bênçãos, a promessa de Deus, que assim como Abraão, Isaac e Jacó, seus descendentes foram abençoados, então eu quero como descendente hoje, que venham sobre mim as bênçãos do Senhor, que as bênçãos de Deus venham sobre mim, mas eu não quero o mal, claro, ninguém é besta de querer o mal, porém nós temos que entender que existe direitos e deveres, existe as leis, existe a promessa, existe o cumprimento de cada uma delas. Então, se eu cumpro as minhas obrigações, leis naturais, eu tenho os benefícios dela. Se eu não cumpro, eu não tenho, mas ela existe, está ali. Por que a palavra é diferente? Então, nós temos que ter um equilíbrio. Nós precisamos compreender, amados, que quando eu abro brecha, quando eu dou legalidade, então aquele mal que foi cortado, que foi impedido de atuar,
de continuar na minha vida, na minha geração, na minha família, que os meus pais herdaram, que eles estavam vivendo na prática do pecado por falta de conhecimento. O diabo colocou todo tipo de maldição, o diabo colocou todo tipo de miséria, de sofrimento, de angústia, de dor, de doença. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus, eu cancelei através da minha rendição a Cristo. Não faço parte mais daquele mundo tenebroso, ainda que eu ande no mundo, nesta terra, tenho que conviver com tudo isso, mas no mundo espiritual eu cancelei através do sangue, através do sacrifício de Jesus, foi cancelado o escrito de dívida que eu tinha com o diabo. Então a doença que estava proposta para vir contra a minha vida foi cancelada. Então eu tenho que tomar posse disso. Eu não posso mais aceitar. Porém, como eu disse, Provérbio 26, 2, maldição sem causa não se cumpre. Mas se tiver causa, ela vai se cumprir. Então eu não posso abrir brecha. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós olhamos somente para o ensino de que alguém ensinou de uma maneira e queremos que aquilo ali seja regra para todo mundo. Não, queridos. Eu não posso ensinar uma criança recém-nascida ou uma criança que está crescendo, que está aprendendo beabá, a mesma palavra que eu vou ensinar para um adulto, da mesma forma, explicar para ela sobre o céu, sobre o inferno. Não, eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso fazer com que ela compreenda que ela tem um caminho a percorrer, um entendimento a ser manifestado na vida dela. Então eu tenho que ter esse equilíbrio. E quando nós olhamos para o contexto da palavra de Deus, nós vemos que existe legalidades, existe hierarquias. Pode ver que a Bíblia diz lá em Efésios que principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, que atuam em áreas específicas, que atuam quando damos legalidade, ou nós precisamos entender que quando nós entramos em ambientes, em lugares, existe ali autoridades espirituais, assim como naturais. Então, queridos, o que eu quero trazer hoje, que como o nosso tempo é curto, esse canal é especificamente de oração, mas eu preciso falar um pouquinho a respeito desse assunto. É uma aula muito grande essa, porém, nós precisamos compreender que quando eu abro brecha, quando eu deixo a presença de Deus, deixo a glória de Deus, deixo de buscar a presença de Deus, então a Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso derredor rugindo quem ele possa dragar. Ele está ali à espreita, esperando um espaço, esperando um momento para entrar. Então, uma vez que eu saio da presença de Deus, uma vez que eu deixo de cumprir o propósito de Deus, deixo de obedecer os mandamentos de Deus, e eu começo a abrir legalidade, então eu começo a deixar o inimigo entrar. Então ele começa a trazer de volta tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que não presta. No Novo Testamento está escrito que casa vazia, uma casa vazia, o diabo ele vai, o demônio ele vai e busca mais 7 para estar habitando naquela casa. Está dizendo exatamente de uma pessoa que foi livre de espírito maligno. Porém, ela não preencheu o vazio daquele lugar maligno com a presença de Deus. Então, o inimigo vem e toma posse de novo daquele lugar que ele habitava, ainda com mais demônios, ou seja, com companhia piores que ele. E aquele estado se torna pior. E muitas vezes nós não compreendemos esse contexto. Já trabalhamos com pessoas que foram pessoas evangélicas, saiu do mundo tenebroso, foi salvo, foi liberto e depois voltou à prática do pecado e se tornou pior do que era. E alguns ainda se dizem crentes e falam do amor de Jesus. Então nós precisamos ter um equilíbrio e tomar cuidado que nem todo mundo que fala o nome de Jesus serve de fato a Jesus. E por isso nós não compreendemos muitas vezes que muitas pessoas estão carregando um mal, sendo que ela fala que é crente ou que ela já foi crente. Então nós temos que tomar um cuidado, porque a justiça de Deus, ela é manifesta. Deus é amor, mas também ele é justiça. Então eu preciso compreender que se eu não abrir brecha, maldição nenhuma pode me acompanhar. O mal não pode me acompanhar. A maldição hereditária não pode continuar na minha casa, na minha família.
se eu tenho Cristo dentro de mim, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu cumpro o propósito de Deus, se eu obedeço os mandamentos de Deus, o diabo não me toca, ele não pode trazer nenhum mal. Eu rejeito tudo aquilo que ele lança, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, então ele não pode me tocar. Então eu tenho que orar e declarar rejeição a tudo aquilo que acompanhava os meus pais, os meus avós, tudo aquilo que que estava me acompanhando antes de conhecer a Cristo. Eu tenho que rejeitar tudo isso. Apenas não posso abrir brecha para que esses males não tenham liberdade para entrar na minha vida novamente ou vir, entende? Porque, por exemplo, um pai, um avô derramou sangue inocente, foi mal, fez coisas truculentas, coisas malignas no passado. Então ele servia, como diz aqui, ele andava com o diabo, ele praticava as obras do diabo, ele era maligno. Mas eu, descendente dele, conhecia Jesus. Então esta herança maligna, esse caminho que estava proposto para mim, foi cortado, foi quebrado. Casamentos destruídos após casamentos, doenças após doença. O avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, o filho morreu de câncer, o neto morreu de câncer. Não, foi cancelado quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi cancelado quando eu fui mudado, fui lavado, fui remido pelo sangue do Cordeiro. Então há uma mudança, uma transformação, mas eu preciso ter essa mudança de mente, compreender que existe, como eu disse, a hierarquia, que existe a ordenança, que existe a lei, que existe a bênção, mas também existe a maldição. Ela ficou para trás, porém eu não posso trazê-la de volta para a minha vida por causa da legalidade, por causa do pecado. Uma pessoa que tinha um vício, ela foi cancelada, ela foi cortada. Quando ela se rendeu a Cristo, a vida dela mudou, ela foi lavada, remida, transformada, mas de repente ela abandona Cristo e ela toma uma posição de voltar para o mundo. Então são escolhas. Então eu quero deixar esta palavra, essa reflexão ao teu coração. É muito assunto para falar em pouco tempo, mas o nosso contexto, o nosso assunto diário aqui é orar. É por isso que eu quero orar, para que você compreenda. Não abra brecha, não peque, não fale, não dê legalidade ao diabo, e o diabo não vai poder te acusar. Se ele disse que você vai morrer de um câncer porque o seu pai, seu avô morreu, não, é mentira. Você tem Cristo, o diabo não pode te tocar. Amém? Mas não podemos dar legalidade para que ele possa trazer os males que estavam. Por isso nós vamos orar e nós vamos declarar o fim, a falência de toda maldição, de toda mentira, de todo engano, de tudo aquilo que não provém de Deus contra as nossas vidas. E uma vez que Cristo diz que ele encravou na cruz a maldição, encravou na cruz o sofrimento, a dor, a doença, foi feito. Então você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, Cristo Jesus. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Então você tem que viver da forma que Jesus disse que você tem que viver. Não aceitar nenhuma maldição, nenhuma contrariedade. Porém, como eu disse, se você não abrir brecha. Então, eu quero deixar agora diante do teu coração esta palavra para que você reflita e tome posse das bênçãos, dos benefícios que foi conquistado por Cristo na cruz. Amém? Eu quero orar neste momento. Antes de orar, não esqueça do seu like, da sua curtida e também do compartilhamento. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que também elas tenham entendimento, compreensão. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma declaração a respeito desse assunto, pode me escrever. Ainda que eu não te escreva de imediato, por causa da correria, porque há muitas pessoas pedindo oração, ou se você tem uma oração específica, algum assunto relevante ao assunto que foi abordado, pode me escrever. Eu vou estar orando, vou estar intercedendo pela tua vida. Amém? E você que é novo no canal, eu estou aqui todas as manhãs, orando, intercedendo, clamando a Deus
por vidas. E eu quero orar pela sua também. Quero interceder pela sua casa, pela tua família. Para isso te inscreve, para que juntos possamos caminhar todas as manhãs em oração. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nesta manhã queremos declarar, Pai, a Tua bendita e poderosa palavra, que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso nós temos liberdade total para caminharmos, Pai, em novidade de vida, para declararmos o poder do Senhor, a graça, o favor do Senhor. Por isso, Pai, nós não queremos abrir brecha, nós não queremos pecar, não queremos sair fora da Tua presença, para não dar legalidade ao inimigo, para não dar espaço para que o inimigo não possa nos acusar ou nos atacar. Por isso, Pai, que nenhuma maldição vai nos acompanhar, Pai, nenhuma malignidade vai nos acompanhar. Pai, a minha casa, a minha família, os meus filhos, meus netos, Pai, toda a minha descendência está coberta pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso, Pai, o diabo não pode tocar, nenhuma maldição virá sobre a minha descendência, porque o Senhor já declarou, Pai, encravou na cruz, já pisou sobre todos os males que o inimigo tinha proposto contra a minha família, contra a minha descendência. Por isso eu rejeito, Pai, no nome de Jesus. E quero declarar sobre a vida de cada filho, cada filha que aqui está junto comigo em oração, Pai, que esta casa, que esta família que já se rendeu a Cristo, Pai, não deve mais nada para o inferno. O diabo não tem mais poder e não tem mais autoridade, não tem mais legalidade para colocar nenhuma enfermidade, nenhuma maldição, nenhuma miséria, nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhuma dor sobre esta família, mas que a graça, que o favor do Senhor, que a manifestação do teu poder se envolva, Pai, cada membro desta casa, cada membro desta família. Pai, que toda esta geração seja ricamente abençoada, guardada, suprida, sustentada pelo Senhor. Por isso, Pai, derrama revelação, graça, entendimento, livramento, sustento sobre cada filho, cada filha que ora nesta manhã. Que este dia, Pai, seja um dia que os teus filhos possam tomar posse da cura, possam tomar posse da libertação, possam tomar posse do livramento, possam tomar posse, Pai, da posição de filhos. Pai, por isso, no nome de Jesus, oramos e declaramos que nesta manhã, que no dia de hoje, Pai, nós rejeitamos tudo aquilo que é maldição, rejeitamos, renegamos, repudiamos, Pai, todo tipo de mal que estava tentando nos acompanhar, que acompanhava os nossos pais, nossos avós, tudo aquilo que, Pai, nós aprendemos de errado, Pai, por falta de entendimento, por falta de clareza, por isso nós rejeitamos, repudiamos tudo isso, renegamos tudo aquilo que veio contrário às nossas vidas, que veio do passado, nós rejeitamos em nome de Jesus e declaramos que a tua palavra, que a tua graça, que o teu favor esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que cada passo que nós dermos, cada decisão que tomarmos, cada ação que manifestar através, Pai, das nossas vidas sejam direcionadas pelo Senhor. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, toma em tuas mãos, Pai, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que nós representamos, Pai, seja conduzido pelo Senhor. Por isso nós recusamos o passado maligno, Pai, dos nossos antepassados e declaramos, Pai, nova vida em Cristo, nova vida em Cristo, nova vida em Cristo, porque é a promessa do Senhor, desfrutar das suas promessas, da conquista de Cristo na cruz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro e declaro esta palavra sobre cada filho e cada filha que aqui está junto comigo nesta oração. Em nome de Jesus, Senhor, vai à nossa frente no dia de hoje, nos guardando, nos sustentando, nos direcionando para que o nosso dia seja ricamente abençoado. Guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos, que Deus te abençoe poderosamente. Escreve aí, tenho nova vida em Cristo. Ou se você quiser colocar, você pode colocar assim: a maldição não faz parte da minha vida. A maldição não faz parte da minha vida. Independente se ela é hereditária ou não, ela não faz parte
que faz parte é a conquista de Cristo na cruz. Amém? Então, não faz parte da minha vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, com paz e prosperidade, no nome de Jesus.